Saudações celestiais, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Hoje é dia 18 de outubro de 2025. Eu quero contar aqui, amada igreja, o Senhor tem me dado muitas experiências, mas essa o Senhor permitiu que eu contasse. Amém? Um grande livramento que o Senhor me deu, amada igreja. Para você, aleluia, ter noção como é que está esta missão, aleluia, aqui. E como Deus cuida de cada um de nós. O Senhor me deu aqui uma palavra no livro de Jeremias, capítulo 39, versículo 17 e 18. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. Não serás entregue na mão dos homens perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Vou ler também o versículo 12, aleluia, Jesus, 11 e 12. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faça nenhum mal. Antes, como ele disser, assim procederás para com ele. Nabucodonosor livrou ali, Jeremias, aleluia, Jesus. E, amada igreja, eu estou, aleluia, o Senhor me enviou a uma congregação, uma igreja, na qual essa igreja está passando por uma luta, uma batalha, amada igreja. Obra de macumbaria, feitiçaria e luta com, aleluia, bruxas, não é? E aí, amada igreja, a minha caminhada, aleluia, para chegar lá, aleluia, Jesus, eu tenho que no meio do mato, amada igreja, no meio da floresta amazônica. É tudo muito difícil, muito precário, Aleluia, Jesus. Quando eu tenho carro para levar, 3, 4 vezes o valor de um preço comum. Então, é bem longe, bem longe. Então, a caminhada, amada igreja, quando não se tem dinheiro para pagar um carro, aleluia, Jesus, é pelo meio do mato, por meio da floresta, onde tem onças, animais, cobras, serpentes, animais peçonhentos, pelo meio, literalmente pelo meio da floresta, até chegar, aleluia, Jesus, nessa comunidade, onde tem essa igreja. E aí, amada igreja, eu faço essa caminhada para ir para a igreja, saio cedo, aleluia, para chegar lá, sempre uns 2, 3 minutos antes das 18 horas. E aí, amada igreja, ontem iniciou uma cruzada, Deus fecha a boca dos leões. E nessa caminhada, amada igreja, quando eu estava ali, eu estava em espírito, com o Senhor, eu senti que tinha algo errado ali, que tinha algo, vai acontecer alguma coisa que eu tenho que estar vigilante, Eu senti, amada igreja, que alguma coisa ia acontecer realmente, amada igreja. Havia uma pessoa ali, amada igreja, naquele caminho. Aquela pessoa estava me esperando eu passar. E quando aquela pessoa, eu cheguei ali, eu avistei, eu dei boa tarde, comecei a sorrir. Aquela pessoa, tá passando cedo hoje, Eu disse, eu falei bem assim, eu vou e volto pelo meio do caminho. Aí aquela pessoa, hoje tu tá sozinho, Os irmãos não vieram contigo, Porque às vezes vai algumas pessoas daqui pra lá. E eu falei bem assim, eu gosto de chegar cedo na igreja. Mas eu creio que eles vêm mais tarde. Quando eu senti ali, amada igreja, aquela pessoa tava sondando se eu ia voltar só. Eu senti na hora, o diabo vai preparar uma armadilha na volta, dará blaqueanda, contra a minha vida, amada igreja. E aquela pessoa que estava ali é uma pessoa, amada igreja, que é a sua família bate tambor, é de Umbanda, Eles fazem obra de macumba, eu sabia disso. Então o inimigo enviou ali, no horário que eu passo, naquele ponto, para o quê? Para sondar. E ali, eu senti na hora, eu vi a armadilha que ia ser feita, aleluia, Jesus, contra mim quando eu voltasse.
Só que, amada igreja, Deus é um Deus que revela, Deus é um Deus que nos faz saber, Deus é um Deus que mostra. E Deus também é um Deus de livramento quando nós fazemos a sua vontade, quando nós fazemos a obra de Deus. Eu fui para a igreja, amada igreja, foi aleluia, meu Deus, senti a glória, senti a graça de Deus, senti que algo entregou, Deus entregou algo muito tremendo ali naquele culto, né? E não era eu que ia pregar, era o pastor da igreja, mas ele chegou comigo, aleluia, me passou um mistério e ele disse, olha, que vai pregar tu. E eu disse amém, né? E foi uma pregação tremenda, amada igreja, né? Tá gravado, em algum momento vai estar aí no canal. E, aleluia, Jesus foi que Deus operou tremendamente, amada igreja, naquela igreja ali. Aleluia, Jesus. E quando eu estava no ministério da oração, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão, eu vi uma irmã que morava ali, que mora ali naquela comunidade. E eu falei, Senhor, se essa visão é do Senhor, eu vou dar de cara com essa irmã quando eu sair daqui da igreja. E ali, amada igreja, eu orei pelas pessoas, saí da igreja. Aleluia, Jesus, agora eu estava subindo, eu já estava em espírito, meu Deus, eu tenho que passar. Uma coisa é você passar de dia, amada igreja, você está vendo. Outra coisa é você passar de noite, pelo meio da floresta amazônica, apenas com uma luz, aleluia, Jesus, de uma lâmpada fluorescente, pelo meio do mato, à noite. E ali, amada igreja do Senhor, tem que passar por aquele caminho. Já estava ali em espírito com Deus para o Senhor, aleluia, Jesus, né? Quebrar o que estava ali, né? Feito para mim, o que eles prepararam, a armadilha que eles prepararam contra mim. E ali, amada igreja, quando eu vou andando, que eu encontro a irmã que o Senhor me mostrou em visão. Eu dei de cara realmente com ela ali. E a gente começou a conversar, se desenrolou o mistério, falei a visão, né? E, aleluia, Jesus, foi um grande mover de Deus, né? E havia uma pessoa ali, uma outra irmã que ela estava vendendo um churrasco ali na esquina. Eu parei ali e a gente começou a conversar. E ali, aleluia, Jesus, essa irmã, Deus tocou no coração dela para que ela viesse me deixar aqui em casa, de carro. Meu Deus, amada igreja. Né? Tava ela, tava mais um outro jovem ali, né? Então, eles vieram me deixar, amada igreja. Olha, tem coisas no reino espiritual que nós, amada igreja, não estamos capacitados ainda para enfrentar. Então o Senhor quer nos dar livramento. Amada igreja, o Senhor confundiu o inimigo, confundiu o adversário, confundiu. E o que eles prepararam ali para mim na volta caiu por terra, para a glória do nome santo do Senhor, né? E foi um grande mover de Deus, fiquei muito grato ao Senhor. Aleluia, Jesus, porque o Senhor cuida de nós, amada igreja, na missão, cuida de nós, aleluia, Jesus, em tudo, na alimentação, né? Mas tem coisas que a gente tem que enfrentar, né? Como essa caminhada aí ali pelo meio do mato, eu tenho que fazer, amada, eu vou e volto, aleluia, Jesus, né? Quase todo dia para ir para a igreja, só não vou nos dias que não tem culto, né? Mas agora minha rotina é essa, de estar ali, tem que estar lá, e é uma grande, amada, uma grande missão o Senhor colocou, aleluia, nas minhas mãos. Eu quero deixar esse áudio aqui para que você venha sentir o cuidar de Deus, né? Você que faz a obra, não ter medo, amada igreja. Deus, ele é um Deus de estratégia. Desde que nós venhamos, aleluia, Jesus, obedecer a sua voz. Lembra de Jeremias, né? Ele não foi lançado no calabouço por amor à palavra. Ele não foi lançado, mas o que o Senhor enviou quem? Nabucodonosor, para livrá-lo, para tirar ele de lá, né? Para levar e colocar ele no meio do povo. E aí veio a palavra do Senhor, né? É um tempo no calabouço, sim, mas tem um momento que nós vamos sair de lá. É apenas um tempo, então a gente tem que ter muita visão. Então o Senhor, amada igreja, nos dá o livramento. Eu fiquei muito agradecida, mas quando eu cheguei aqui, aleluia, Jesus, muito grato ao Senhor, né? Pelo cuidado, porque era uma armadilha, mano. Olha, o inimigo enviou uma pessoa, amada igreja, no meio do caminho, para você ver como as coisas elas estão mais fortes. E é uma igreja muito necessitada, amada igreja, onde o inimigo está matando as pessoas na fé e está lançando muita frieza. Muita frieza naquele lugar. Então o Senhor me enviou ali, aleluia, Jesus, para que no reino espiritual aconteça um grande mover, aleluia. Claro que tem a luta com as bruxas,
tenha grandes livramentos, que eu sei que muita coisa, mas já passei aqui, né? Coisas assim que eu nunca passei e que Deus tem colocado, aleluia, Jesus, para grande amadurecimento. Lembre-se, Deus é um Deus de estratégia, Deus é um Deus de livramento. Eu tenho certeza que você também está aí, está apresentando minha vida. Grande a obra, meu Deus. Grande é a obra do Senhor. Às vezes eu não tenho nem um tempo para editar, né, alguma pregação para colocar aqui, aleluia, Jesus, pela correria, aleluia, Jesus, porque demora um pouco, amada igreja, né, para pegar o celular e pegar e editar, corta aqui, faz capa, né. Então deixa esse áudio aí para que, aleluia, a sua fé venha a ser aumentada. O Senhor livra, o Senhor guarda, o Senhor transforma, desde o que eu esteja obedecendo a voz do Senhor e fazendo a sua vontade. O inimigo foi confundido? Glórias e glória a Deus, né? Então deixa aqui esse áudio para que a sua fé venha a estar aumentada e você não tenha medo, mas continue fazendo a vontade do Senhor, que Ele cuida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vou fazer um acréscimo aqui, amada igreja, né? Aleluia, Jesus. O porquê que o inimigo, amada igreja, enviou uma pessoa no meio do caminho? E por que ele quer fazer a armadilha? Porque a amada igreja está sendo quebrada, né? As obras malignas, o que o inimigo tentou fazer com aquele lugar, está sendo quebrado, amada igreja. Uma coisa, aleluia, é ter pessoas numa congregação. Outra coisa é o Senhor, aleluia, enviar uma pessoa que tem autoridade no reino espiritual para um lugar. Faz a diferença. Tem pessoas que estão ali, que oram e aquela coisa, não muda nada. Mas quando o Senhor envia uma igreja, uma pessoa, eles sabem. Da mesma maneira como o Senhor nos revela, dessa mesma maneira também o inimigo revela lá. Então está sendo quebrada, amada igreja, ou seja, está incomodando o que eles estão fazendo, né? E eu tenho certeza que ainda vai acontecer muita coisa. Aleluia, Jesus, antes de finalizar essa missão por aqui, né? Mas o Senhor está ali, né, nos dando graça, mas está sendo quebrado, amada igreja. Tudo que aleluia, o inimigo fez para aquela igreja, para aquelas pessoas, e é um momento de grande intercessão. E ao mesmo tempo eu já peço para você, aleluia, Jesus, redobre a sua oração, interceda, me coloque no seu jejum e continue também ajudando esta obra com a sua oferta. Amém? Aleluia, que grande é a recompensa de Deus, Pai do Senhor.